nosso país, todo o planeta está numa certa angústia. E eu acho até que meio que parece assim, aquela coisa assim da lagarta que está precisando virar borboleta, né? Eu fiz esse slide hoje de manhã, porque eu fiquei refletindo sobre, de fato, o que seria transformação. E aí aquilo ali são formas de gesso que alguns usam para fazer essas esculturas em série, né? Aí fiquei pensando, qual é a minha forma? Né? Será que a minha forma serve para alguma coisa ainda? Como que eu me transformo? Né? Como que eu adquiro novas formas? Faz sentido isso para vocês? Então nós estamos precisando mudar a forma. Precisa mudar a forma. Bom, em que direção mudar a forma? Em que direção mudar a forma? É isso que nós vamos conversar hoje aqui, tá? E aí, o tema, e que pese eu já tenho trabalhado muito essa questão da mentoria, meu trabalho nos últimos anos tem sido muito ligado à mentoria. O momento é da gente verticalizar um pouco mais, desmistificar. Opa, obrigado, sério. Pode colocar aqui, ó. Obrigado. O momento é da gente verticalizar um pouco mais e desmistificar essa questão da mentoria. E até uma conceituada revista de business, no seu último número, essa revista da HSM, traz uma matéria aqui, né? Quanto vale a mentoria? Aí eles têm uma abordagem assim, até um pouco crítica, tem gente que cobra 50 mil por uma mentoria. Poxa, eu gostaria de poder cobrar isso, né? Mas ainda não cheguei lá. Ainda não cheguei lá. Então na realidade, mentoria, vamos às origens, né? Lá na Odisseia, o poema épico, lá da mitologia grega, tem a história de Telêmaco. Telêmaco era filho de Ulisses, Odisseu. E Ulisses foi para a guerra, quando Telêmaco era novinho. E encarregou um cara de cuidar e de formar Telêmaco. Ele deveria dar não só educação, mas transferir valores, caráter, já que ele estava inclusive substituindo o pai Ulisses. E quando mais tarde, quando o Telêmaco já é adulto, que vai ao encontro de Ulisses lá nas terras distantes onde ele estava guerreando, leva essa pessoa junto com ele. E o nome desse cara que Telêmaco teve como educador, que ajudou em formar seu caráter, seus valores, era mentor. Então mentor foi o cara que Ulisses escolheu para formar seu filho. E o nome mentor vem daí, e ele se manteve. E eu gosto de buscar a essência, porque na prática significa que nós temos que ir na fundamentação das coisas. Então mentoria está lá em Odisseia como um papel relevante que o pai encarregou um amigo que ele confiava. Toma seu filho. E o amigo que ele confiava dedicou a vida. Mentor dedicou a sua vida, a partir daquele momento, a mentorar Telêmaco. Eu acho isso muito profundo. Eu acho isso muito profundo. Então, quando se fala de mentoria, se fala de algo que vai além da formação. E aí sim, se vai no processo
quiçá de transformação. Tá? Então essa é a questão. Bom, a minha primeira visão muito prática que eu me lembro de mentoria, ela se deu mais ou menos 21 anos atrás, por aí, quando eu tive a oportunidade de liderar um projeto onde eu trabalhava na Caixa Econômica, que era um projeto de formação de trainees, que nós chamamos naquela época gerentes trainees. Então, houve um processo de seleção, um concurso muito específico, e no decorrer do projeto, cada um desses novos trainees que entrou, era um número de 100 e poucos mais ou menos, inclusive um deles é presidente de um banco hoje no Brasil, vários deles ocupam cargos estratégicos. No decorrer do projeto de preparação dessas pessoas, cada um deles pôde escolher um mentor interno. Então foi dada a oportunidade deles escolherem um mentor interno que ajudaria eles a desenvolver um projeto aplicativo que era como a gente chamou naquela época, mas na realidade era mais que isso, era uma espécie de porta de entrada das pessoas na organização, e isso eu tive a oportunidade de ser mentor de uma dessas pessoas. Cada um deles escolhia um profissional interno. Na época a orientação era o seguinte: você vai escolher um mentor na área que você tem mais interesse em trabalhar no futuro. Então isso foi o que foi feito naquela ocasião. Bom, o que são mentores então? Vamos tentar um pouco conceituar. São profissionais mais experientes nas empresas que mentoram novos líderes. São profissionais mais jovens que mentoram pessoas mais experientes também. O Jack Welch, notável executivo da GE, 25 anos atrás, ele criou uma escola de negócios, uma escola interna, a Universidade GE, e ele criou o termo mentoria reversa. Um termo que ele criou, que era o seguinte: pegava a meninada, as pessoas mais jovens, pessoas mais antenadas em tecnologia, e colocava a inspirar os mais velhos, inspirar os mais velhos, e foi um processo que deu certo. Então o mentor não é só um cara mais velho que vai ajudar, pode ser também uma pessoa mais nova, pessoas profissionais que usam a sabedoria para fazer diferença. Então, se você pegar inspiração em Mandela, em Mandulce, você pode ter vários referenciais de pessoas. Aliás, em Mandulce é a primeira CEO que se tem notícia na história recente que se transformou santa. Nós temos na história mais antiga o fundador da Companhia de Jesus, era um grande CEO, fundou os jesuítas, alguns aí que fundaram, mas Mandulce era uma CEO, ela era uma grande executiva, e ela virou santa, então talvez ela possa ser uma inspiração, para professores e mestres. Talvez muitos de vocês vão lembrar de professores e mestres, pessoas que deixaram legado, pessoas experientes, e também pessoas que têm uma formação específica para serem mentores. Aliás, eu recomendo que nas organizações que forem fazer programas de mentoria interno, que é uma coisa que a gente vai desenvolver um pouco mais daqui a pouco, possam preparar as pessoas para esse papel. Bom, no sistema ISO, que é um sistema que eu adoto e que
treino pessoas, nós trabalhamos o mentoring, né? Principalmente no que se refere a promover qualidade de liderança, relações, carreira, mentalidade, vida e felicidade. Então a gente posiciona o coaching e advice. Então você lá como consultor e tal, você está aqui bem nessa linha de recomendação de soluções, quer dizer, você faz curadoria de soluções, então orienta, aponta caminhos, abre perspectivas e auxilia pessoas na área de negócio, né? Então o advisor ele utiliza meio que a soma de mentoria e coaching, né? O coaching para nós no sistema ISO ele auxilia em clientes e metas, resultados, objetivos. E a gente trabalha com também uma linha de Holo Mentoring, que é uma visão mais sistêmica, né? O Sérgio que está aqui teve oportunidade, alguns de vocês que estão aí na nossa transmissão tiveram oportunidade de fazer a formação de Holo Mentoring. Tá? Bom, como se tornar um mentor? Às vezes a pessoa fala assim, bom, então principalmente depois que, aí tem uma historinha aí que lá no Aprendiz, no último Aprendiz que teve um programa da televisão, né? Aí lá apareceu uma história lá que tinha um mentor lá que cobrava R$200 mil em projeto de mentoria. Então aí começou assim, como ser um mentor e poder cobrar R$200 mil? O pessoal foi logo no dinheiro, né? Não, mas o que o mentor precisa ter? Ele tem que ter experiência e bagagem profunda, tá? E aí mesmo o jovem que é antenado em tecnologia, se ele não tiver experiência e bagagem naquele tema, ele não serve, né? Segundo ponto, ter escuta ativa, né? É interessante isso, né? Porque a gente fala tanto, tem até um ditado, né? Um dito popular, não, nós temos 2 ouvidos e uma boca só, porque temos que escutar mais do que falar, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece. E ter uma postura prestadia e disposição para ajudar as pessoas, né? Se você não está afim de ajudar, você não pode ser um bom mentor. Ter tempo de qualidade, eu tenho colocado isso para meus clientes. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de fazer uma coisa, mas você tem tempo de qualidade? Você está disposto a dedicar tempo de qualidade? Porque senão a coisa vai pegar. O Marshall Goldsmith, com quem eu estive recentemente, que é tido como um mais eficaz coach de executivos, né? Ele usa uma palavra assim, que ele diz assim, o que é um indivíduo mentorável? O indivíduo mentorável é aquele que tem, por exemplo, tempo de qualidade para se dedicar à relação, né? Então a gente já coloca, quando você vai fazer processo seletivo para mestrado, para doutorado, normalmente se explora muito isso pelos professores. Qual o tempo que você vai ter para fazer isso? Você está disposto a trocar tempo da sua família, né? Por quê? Porque se sabe que uma parte significativa das pessoas que abandonam esse tipo de trabalho sem concluir é porque não conseguiram equacionar as prioridades ao tempo. Então eu tenho colocado isso como um requisito, ter tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É aquele tempo que você pode parar 1 hora sem precisar olhar no WhatsApp. Isso é um tempo de qualidade. Se você conseguir parar 1h30 sem precisar olhar no WhatsApp, nossa, matou a pau. Se você conseguir parar 4 horas, então você é bam. Né? Então esse é o processo aí. Mas vamos lá. Na mentoria reversa, aí nós temos que trabalhar um pouco mais algumas questões. Por exemplo, numa ocasião, num evento que teve aqui em Brasília, no Campus Party, eu fui assistir uma palestra de uma youtuber, uma menina, 12 anos ela tinha, na época, já faz uns 3 anos, né?
2 anos, aliás. E então, a mentoria reversa, ela também depende de alguém, e lá no caso dessa menina, uma parte bem legal foi do pai dela ter captado a capacidade que ela tinha de determinadas mobilizações e ter apoiado, porque na mentoria reversa às vezes as pessoas se perdem no caminho por não ter um apoio muito específico, né? Bom, agora nas organizações, vamos conversar agora mais uns 5, 7 minutos sobre a mentoria nas organizações. E aí eu digo aqui, ó, enquanto ferramenta, eu, por exemplo, tive oportunidade de contratar ótimos mentores na minha carreira executiva. Eu contratei Vicky Bloch, Vicky Bloch é uma coach até hoje. Eu contratei Joel Dutra, que é um especialista em gestão por competência. Tive oportunidade de ter Oscar Motomura, Alexandre Pato. Alexandre Pato, onde você anda, Alexandre? Foi uma pessoa que nós contratamos para nos ajudar no projeto. Então, você precisa ter a mente aberta para acolher, porque às vezes as pessoas confundem muito com consultoria. Consultoria é um processo de quem tem um método, faz um estudo e apresenta um caminho. E mentoria é um processo de inspiração. Mentoria é um processo de inspiração. Então não adianta. O que eu me lembro de Vicky Bloch? O que eu me lembro de Pato? O que eu me lembro de Joel Dutra? Porque eles foram inspirados. E de Motomura, que eu trabalho, sempre que posso, vou lá beber mais um pouco na fonte. Porque é mais que consultoria, é uma inspiração. Então eu peguei esse quadro aqui do Jair Mog para mostrar um pouco 4 dimensões das organizações e mostrar onde a mentoria mais se enquadra. Tá? As organizações têm a dimensão recursos, processos, relações e identidade, segundo esses 2 autores. Tá? Então, recursos e processos dizem respeito à gestão. Então, técnicas, métodos, etc. Então, eu posso tranquilamente trabalhar com coaching, se quiser. Normalmente são trabalhos feitos em cima de metodologia, então não preciso necessariamente ter coaching, mas eu posso ter um bom processo de desenvolvimento organizacional e um bom processo de T&D. E a palavra-chave aqui é desenvolvimento. Gente, desenvolver é desamarrar, é assim, ó, envolver, desenvolver. Você desenvolve quando você desamarra as pessoas, desembrulha, desembaraça. Tá? Isso que é desenvolver. Agora, em relações de identidade que tem a ver com liderança, daí eu estou mexendo aqui com relações interpessoais, experiência de vida, consciência, valores. Aí aqui o bicho pega. Aí aqui é transformação. E aqui então a mentoria mais adequada. Por que mentoria mais adequada? Porque não há uma receita pronta, não há um método. Quando não há um método, eu preciso de um processo mais inspirador. Tá? Bom, então eu diria o seguinte: se uma organização quer estruturar um processo de mentoria interna, não pense em coisas assim mais simplórias, como por exemplo, vou desenvolver essa minha equipe aqui em métodos e técnicas de venda, então vou colocar como mentor um bom vendedor. Até pode ser, mas ele vai fazer um coaching mais limitado àquilo. Se eu quiser colocar mesmo um mentor, eu vou ter que pegar uma pessoa de maior inspiração. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Bom, primeiro assim, o que é mentoria e o que não é. O que é mentoria e o que não é. O que deve ser é um bom amplificador da boa cultura, é uma oportunidade de desenvolvimento e uma oportunidade de troca saudável. Mas muito cuidado, tem organizações que erram
dos seus processos de mentoria. E aí eu vou alertar aqui. O que mentoria não deve ser? Garantia de promoção. Ah, não. Eu vou então criar um modelo interno de mentoria e as pessoas que tiverem, elas têm preferência, têm garantia de promoção. Isso é um erro. Isso não é. Substituto do desenvolvimento formal. Mentoria não substitui o desenvolvimento formal. Por causa daquele quadro que eu mostrei anteriormente. A necessidade de processo, de meta, de conhecimento de finanças, continua. Então não vou substituir por um processo formal. Outra coisa, não deve ser uma substituição da gerência, o mentorado passar a ter um outro líder, um outro gerente. E sobretudo, não façam mentoria como um programa de assistência aos seus funcionários. É um benefício. Quando fala que mentoria é um benefício, eu arrepio. Mentoria é uma coisa intencional para amplificar o futuro organizacional e tal. Então, tem que ter certos cuidados. E aí é o seguinte, para quem estuda aí psicologia, Self-1, Self-2 e tal, eu diria o seguinte: mentoria é mais coisa de Self-2, tá? Porque a parte de Self-1, o ego, é mais racional, tá? E o Self-2 ele é mais emocional. Então, mentoria é um processo mais emocional. É um processo mais de transmissão de uma energia emocional. Então esse também é um processo. Quando a gente faz formação de mentores, a gente trabalha muito isso, né? Que a gente chama de ampliação de mentalidade. Eu lá no curso de raciocínio sistêmico eu chamo de cabeça banda larga, né? Cabeça banda larga é a oportunidade de eu permitir, inclusive, o aspecto emocional permear meu processo decisório, né? Intuição, todas essas coisas aí, bom, e antes da gente fazer agora a nossa tradicional conversa aqui no grupo, né? Eu quero alertar uma coisa, que no modelo formal dentro das organizações, o mentor entra no plano de ação do seu mentorado. Porque no coaching a gente faz assim: você trabalha com o cliente, você define onde ele quer chegar, você ajuda ele a escolher os caminhos que você quer chegar, e aí, num determinado momento, o coach desliga e o coach pega seu plano de ação e vai adiante. O que acontece muitas vezes? Ele não tem forças suficientes para realizar. Então, num projeto interno, e aí quando a gente atua como um mentor externo dentro de uma organização, isso acaba sendo uma dificuldade, porque as organizações não têm muita abertura para ter um indivíduo atuando por 2, 3 anos, exceto no conselho de administração. Então, de repente, você teria que fazer um pouco essa questão do conselho trabalhar aí. Mas olha só, o que seria um bom plano de ação de uma mentoria? Então, se definiria objetivos, né? Aí você definiria que etapas de ações o mentorado vai ter para esse objetivo. Então, o mentorado vai fazer isso. Que etapas de ações o mentor vai ter para isso? E às vezes isso é que pega, porque mesmo quando a pessoa é interna, ela acaba não tendo muita. Bom, etapas de ação da rede de suporte. A gente trabalha muito isso. Quem é a rede de suporte? Seu chefe, sua família, seus amigos. O que eles vão lhe ajudar? Vão lhe ajudar em quê?
nesse objetivo, né? Possíveis barreiras, o que eu vou encontrar, e medição do sucesso. Medição do sucesso. Então isso aqui seria, como é que eu sei se eu vou indo bem ou se eu vou indo mal? E um prazo definido para conclusão, né? O que eu tenho notado nas organizações e o que eu tenho visto quando aprofundo o tema? Pessoas de sucesso têm mentores. Pessoas de sucesso têm mentores. Nem sempre elas deixam. Antigamente isso nem falava. Hoje até já falam. Hoje até já falam. Pessoas de sucesso falam dos seus mentores, mas antigamente não falavam. Segundo ponto, o ideal é que nas organizações você mescle mentoria interna com experiência externa. Só a mentoria interna ela não é suficiente para uma efetividade no sentido de ampliação de mentalidade, porque na mentoria interna eu meio que me atenho a uma bolha, tá? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Para quem está aí na internet, que não vai participar aqui do nosso café e da nossa conversa nos próximos 20 minutos, eu recomendo duas coisas. Primeira delas, descubra no seu processo futuro que tipo de inspiração você gostaria de ter. É para mudança de carreira? É para melhoria do seu patamar? Que tipo de inspiração você gostaria de ter? Segundo, escolha pessoas prestadias que possam de fato te apoiar, né? E aqui eu me despeço de quem está na internet, porque aí aqui fica muito difícil, a gente tem notado pela experiência, fica muito difícil as pessoas acompanharem lá a nossa conversa local. E agora nós vamos conversar com os que estão aqui presentes. Muito obrigado e quem está aqui comigo continua aí, tá certo?